Seguimos então com a nossa leitura do livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, de Divaldo Franco e Manuel Filomeno de Miranda. Formas, pensamento. No complexo capítulo das obsessões, avulta uma ocorrência grave que passa não raro despercebida de alguns estudiosos dessa grave psicopatologia espiritual. Desejamos referir-nos às perturbações denominadas como formas pensamento. Em sua realidade estrutural, o pensamento é neutro, canalizando a força de que se constitui conforme o direcionamento que lhe seja dado. Conseguindo plasmar as ideias que assumem expressões transitórias, aureola-se de energias saudáveis quando cultiva o amor, as aspirações de enobrecimento e o bem. Dessa mesma forma, reveste-se de miasmas que configuram expressões angustiantes e tormentosas. Irradiação dos equipamentos mentais executa ações que se tornam somatizadas pelo organismo, tanto para o equilíbrio quanto para a desordem emocional e celular, abrindo espaço, nesse último caso, para a instalação de muitas enfermidades. Orientado de forma saudável, atua no seu campo vibratório de maneira compensadora, qual ocorre nos casos das autoterapias, pela oração, meditação, visualização ou através dos medicamentos placebos, que, absorvidos em clima de confiança, produzem efeitos maravilhosos. Igualmente, em face da evocação de acontecimentos passados ou da captação visual, auditiva, olfativa de alguma coisa, conduz à memória aos momentos já vividos em torno daquelas ocorrências, ou produz reações orgânicas nos aparelhos digestivo, sexual, nervoso e por aí mais. Em razão da tendência comum a muitas criaturas para o cultivo de ideias deprimentes, vulgares, agressivas, o pensamento constrói paisagens terrificantes pela sordidez, pela qualidade inferior, nas quais o indivíduo fica submerso, respirando o bafio pestilencial que organiza a paisagem infeliz. Semelhante à construção mental de formas sensuais, hediondas, vingadoras, adquire plasticidade e vida, tornando-se parte integrante da psicosfera do seu autor. Faço aqui uma parada para me referir ao livro Formas Pensamento, escrita por C.W. Leadbeater, que já está lido aqui no canal. Vocês podem observar ali as imagens das formas pensamento. Então, tudo que nós pensamos, nós criamos. E quando há inúmeras pessoas pensando a mesma coisa, essas formas crescem e ganham, entre aspas, algum tipo de vida. Então, vocês imaginem o que se passa quando as pessoas ficam vendo imagens sobre guerras, lendo noticiários sobre violência. Nós todos estamos criando essas imagens e enchendo a psicosfera da Terra dessa situação. Somos todos responsáveis pelo que criamos mentalmente. Então, recomendo a leitura do livro. Se quiserem, eu posso remeter o original em PDF para que leiam, estudem e se responsabilizem pelo que pensam. Mas vamos continuar esta leitura. À medida que se concretizam na razão direta as que são vitalizadas, essas construções mentais passam a agir sobre o paciente, causando-lhes conflitos muito desgastantes. Essas imagens vivas adquirem identidade, espontaneidade, agredindo e ultrajando aqueles que as estimula e as mantém. Uma observação. Atentemos para o que está sendo explicado. As formas pensamento passam a ter certa autonomia, são ativadas pelas forças vitais de quem as criou, e estas passam a atuar. Recomendo a leitura novamente, eu vou dizer aqui, a leitura do livro Formas Pensamento, escrito por Anne Besant e C.W. Leadbeater, facilmente encontrado em PDF. As pessoas precisam ter mais responsabilidade por seus desejos e pensamentos. Continuando. Quando em parcial desprendimento pelo sono,
torna-se vitimado pela multidão que o envolve, encarcerando-o em estreito círculo de viciações nas quais se compraz. Então, o que ele está dizendo aqui? Que as pessoas que têm uma intensidade muito grande de ver notícias de violência, filmes de violência, situações desse tipo, se juntam a outras tantas e quando ele vai dormir, ele encontra essas formas. E isso cria um círculo vicioso de criação e desfrute dessa situação. Somos responsáveis. Pensem bem. Continuando. Isso faz com que, alimentando-se dos vibriões mentais, aspirações perniciosas que o pensamento elege, parecem seres reais, ameaçadores, que exaurem a fonte na qual se originam. Aí a gente entende, meus amigos, o número de pessoas que estão em estado depressivo, síndrome do pânico, não é verdade? O que seria? É isso, são próprias criações. Continuando. Estimulados e direcionados por afinidades morais inferiores de espíritos perversos, zombeteiros ou vulgares, transformam-se em processos obsessivos que assumem caráter de crescente gravidade. Aqueles que se permitem fixações mentais viciosas, malfazejas, invejosas, sem que se deem conta, transformam-se nas primeiras vítimas da ocorrência nefasta, retendo-se nas faixas primitivas onde se homiciam as forças da perversidade e do primarismo. São comuns esses fenômenos de autoobsessão entre as criaturas humanas por cultivarem pensamentos negativos e insensatos que os aprisionam nas malhas fortes das próprias ondas mentais enfermiças. Diante das injunções de tal natureza, como de outras, o valioso recurso da oração é terapia poderosa que desagrega essas energias mórbidas e propicia a aragem mental salutar para novas e superiores formulações que passarão a envolver o paciente, restaurando-lhe o equilíbrio. Especialmente antes do repouso, pelo sono diário, a vigilância mental se torna de alta importância, a fim de que as propostas enobrecidas do pensamento induzam o espírito a viajar às regiões ditosas de onde retornará renovado, edificando e predisposto à conduta correta. Na raiz de qualquer transtorno obsessivo, sempre se encontra presente a inferioridade moral do paciente, cuja irradiação vibratória propicia o campo hábil para as conexões e fixações perturbadoras. Desse modo, ao lado da oração é indispensável a renovação interior para melhor, conduzindo a oração caridosa, dignificadora, responsável pelo crescimento espiritual do ser. Sem esquecer o estudo do Espiritismo, que é o mais completo tratado de psicoterapia que se encontra à disposição. Aquele que deseja uma existência saudável deve iniciar o esforço por conseguir, pensando na forma correta, otimista, confiante, para viver em paz, construindo a sociedade harmônica, parte integrante do anseio de todos os homens e mulheres de bem. Vale aproveitar e dizer aqui, meus amigos, principalmente antes de dormir, à noite, evitem noticiário negativo, coisas dolorosas, filmes de violência. Evitem isso para que vocês possam ter um sono melhor e uma vida melhor no seu dia a dia. Por hoje ficamos aqui, espero ter colaborado com o entendimento de todos. Abraços.